Fala comigo, pessoal, tudo bem com vocês? Joia, né? Pro vídeo de hoje, o que nós temos pro vídeo de hoje? O que nós temos? Presente de final de ano novo para vocês. Tinha feito uma promessa que eu ia ensinar como que conserta uma placa de vídeo. Coloquei uma meta, só que essa meta não foi atingida. Só que também eu não posso ficar com patifaria nesse caso aí, de tem que ser assim. Não, nos meus vídeos eu tô sempre aqui para poder ensinar passo a passo, como que eu identifico. Todos os meus vídeos são feitos de acordo com o orçamento aqui em si, ou seja, eu desmonto a placa junto com vocês, descubro o defeito juntamente com vocês, passo para o cliente aprova e eu termino o vídeo. Tem placa aqui que eu começo a mexer muitas das vezes em um mês e vou terminar lá em outro mês, entendeu? Porque eu espero o componente chegar e aí eu faço a troca. Quando eu tenho um componente aqui, eu passo o orçamento pro cliente, ele aprovando, eu já dou seguimento talvez até no mesmo dia. Acontece, mas não é sempre. Então, pro vídeo de hoje, nós temos essa RX 580 da Veneida, né? Eu não tenho só uma, eu tenho duas. Essa é de cliente, essa é a minha que eu falei com vocês que eu ia fazer o vídeo em cima dela. Essa daqui o cliente falou que parou de dar vídeo. A minha aqui foi que eu comprei do cliente, que ele falou que tava dando tela verde, tela preta e por aí vai. Tá dando nada disso. Eu testei ela na bancada ali, da código 43. Aí eu vou estar fazendo explicação nas duas, ou seja, eu vou desmontar as duas e vou fazendo passo a passo aqui do vídeo. Eu vou concentrar mais em cima dessa, mas durante o processo aqui das aulas, essa daqui também vai entrar na jogada. Não sei quantos vídeos vão ter, mas eu vou tentar fazer o máximo explicativo possível aqui. Então a gente vai partir para essa daqui. Eu vou estar explicando a questão das medições, identificando os componentes. Vou fazer uma pequena aula aqui da parte de eletrônica ao meu conhecimento. É lógico que não quer dizer que vocês têm que engessar isso, igual eu fiz durante a minha vida inteira. Eu nunca engessei tudo que me ensinaram. Eu sempre fui fluente, maleável, ou seja, eu aprendi uma coisa, colocava em prática e descobria algo mais fácil de fazer aquilo. Vou estar explicando para vocês o que eu aprendi de componente. Vou explicar para vocês aqui na placa em si. Vou explicar como fazer as medições, como fazer a substituição correta, porque o que eu mais vejo aí falando por aí, até pessoas que eu ajudo, que outros técnicos venderam o curso e ensinaram para eles totalmente de forma equivocada, cara. Vou dar um exemplo básico aqui na questão de capacitor. Eu vou falar sobre isso aqui, mas capacitor é uma coisa que acontece demais, de ter erro aqui em cima de bancada na hora que vai trocar o capacitor. Outra coisa, MOSFET de placa. É uma outra coisa também que um amigo meu, se ele ver esse vídeo aí, ele faça comentário aí embaixo aí, explicando que ele teve esse problema, que ele comprou um curso e o cara falou com ele que o MOSFET era tudo igual. Ele podia pegar qualquer um que fosse de 30 volts, que como está, praticamente todos são 30 volts, e colocar lá que ia dar certo, entendeu? Mas, sem mais enrolação, vamos lá, vamos iniciar essa aula. De acordo que for chegando certo tanto do vídeo, eu vou finalizar e vou iniciar para a próxima aula. Eu vou tentar pelo menos fazer a primeira ainda esse ano. Não vou falar que vai sair todas esse ano, mas a primeira vai sair esse ano ainda. Vou tentar fazer ela aqui antes do Natal. Hoje é dia 22, então bora lá. Não sei quando vai sair, pode sair o vídeo dia 24, pode sair o vídeo depois do dia 25, mas eu vou tentar entregar ela ainda esse ano, beleza? Não vou enrolar mais, não vou tomar mais tempo, bora pra bancada. Bora lá então, pessoal. Placa na bancada, aqui tá uma, aqui tá a outra, mas igual eu falei anterior, vamos concentrar nessa daqui que é de cliente, beleza? Então simbora. Quando a gente recebe uma placa de vídeo, o que a gente deve fazer? A não ser, talvez você queira consertar a sua própria, mas aqui eu tô entrando no caso da pessoa ser técnica ou tá querendo começar a mexer com isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa, você pergunta pro cliente o que aconteceu, qual é o sintoma que a placa apresenta, qual o problema que a placa apresenta. Exemplo, perca de vídeo. Perca de vídeo é uma coisa ampla. Se o cliente falar assim, não, ela parou de dar vídeo, beleza. Mas ela parou de dar vídeo, o computador ainda liga, ou o computador não liga. Ponta se colocar. Não, o computador não tá ligando. Você já sabe que tem curto em alguma linha aqui, então o computador não liga. Não, ele liga, mas a placa não gira as fãs. Beleza, então você sabe que tá faltando alguma alimentação, que ela não tá ligando, ou seja, a placa não tá sendo energizada. Tá faltando alguma comunicação ali ainda nas partes primárias. Liga, mas gira as fãs em 100%. As fãs tá girando muito rápido. Ou você fala assim, não, as fãs tá girando. Aí você pergunta, elas estão girando em 100%? 100% é girando muito rápido? Sim, beleza, falta de alimentação. Não, a fã nem gira. Volta a dizer naquele caso, ainda tem alguma coisa que não ligou a placa, ou seja, a placa tá faltando tensão desde o começo ainda. Ou seja, que são as tensões de 3 e 12 que fazem a placa funcionar. Beleza? Depois
Depois dele ter te dado todos esses dados da questão do que está ocorrendo com a placa, você vai perguntar para o cliente o que aconteceu antes da placa ficar dessa forma. Ah, teve uma queda de raio, ah, teve uma queda de tensão, ah, eu estava jogando do nada, parou. Quando você estava jogando do nada, parou, o que você estava jogando? Estava jogando um jogo muito pesado, um jogo mais leve, ou você estava só mexendo no computador mesmo e aconteceu. Isso tudo filtrando te ajuda bastante na hora de você descobrir o problema. E isso aqui você só vai pegar com um pouquinho de tempo, que você vai ter os macetes a mais. Por exemplo, eu estava jogando um jogo muito pesado lá e parou, crashou, a placa travou, o PC todo, e nisso eu reiniciei e ela já voltou sem ligar. Você sabe que foi algum surto de corrente, porque forçou demais a placa trabalhou no seu limite e ela crashou, ela travou. Quando ele reiniciou, a placa já voltou em forma de proteção, porque ela já está faltando aquela tensão. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, placa na bancada. No caso dessa aqui, o cliente falou que ela parou de dar vídeo. Perguntei para ele se as fãs giram. Ele não soube me responder, porque isso aqui não é de um cliente final, é de um cliente revenda, entendeu? Então eu filtrei com ele o máximo que eu pude e tá aqui. Nesses casos assim, você tem que analisar na cara e coragem mesmo. Usar o máximo de conhecimento que você tem, beleza? Então, primeira coisa de sempre, como todos os vídeos, nós vamos fazer as medições de segurança. Por que eu falo medições de segurança? Porque a partir dessas medições, você tem uma segurança a mais para poder ligar a placa. Exemplo, ela está com curto nos 12 volts do PCI. Você pode vir a danificar a placa-mãe da sua bancada por conta do curto no PCI. Ou você pode acabar de carbonizar o componente que está em curto ali, e isso eliminando qualquer tentativa de reparo da placa. Então vamos lá, 12 volts do PCI. No caso, essa placa ela não tem 12 volts no PCI, tá vendo? Ela não mede nada. Se a gente olhar aqui por baixo, a gente vai ver que tá faltando alguns componentes ali, ó, na linha do PCI Express, na linha de 12. Então vamos continuar. 3.3 volts no PCI Express. A gente vai contar 8 pinos da esquerda para direita ou 4 da direita para esquerda. No caso é esse daqui, ó. E ele tá normal, tá vendo? Tensão de mega ohms. Beleza? Vamos aos pinos da fonte aqui agora. Pinos contrários à trava. No caso, a travinha é essa parte aqui que segura o cabo da fonte. Então, todos esses pinos aqui são contrários à trava. Vamos medir no primeiro, tá normal. Segundo, também tá normal. Terceiro, também está normal. Você pode ver lá que sobe para casa de quilômetros, vai subindo de acordo. Quarto pino. Esse bipa, porque esse aqui é o de sense, é para identificar que o pino está conectado aqui. É só para saber que o cabo da fonte está conectado. Tem algumas placas que eu não sei se vocês já viram, ela tem até um LEDzinho aqui atrás, beleza? Como ela tá dando resistência aqui, eu tô vendo os fusíveis aqui, eu vou medir na frente do fusível aqui. Por quê? Eu já peguei placas desse tipo que tem esse fusível bem aqui e ela deu resistência aqui. Mas quando eu desmontei a placa e fui medir no fusível, tava em curto. Porque o fusível entrou em forma de proteção aqui, ele não rompeu, ele virou um resistor, no caso, e tava gerando a resistência. Nesse caso aqui, ó, tá tranquilo. Tanto que tem os resistores aqui também, ó, que também está tranquilo. Então agora, eu vou estar abrindo a placa. Deixa eu virar ela aqui. Vou aqui nos parafusos. Um pouco de cá. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, e repetir esse processo todo. Por que desse processo? Se você solta demais esse parafuso, isso aqui está em pressão. Quando você solta demais o parafuso, ele vai começar a fazer isso aqui, ó, levantar. Nessa levantada que ele dá a mais de um lado, você pode causar uma solda fria debaixo do chip gráfico, como você pode trincar o die, porque aí a pressão vai vir toda para esse ponto aqui, ó. Justamente esse V aqui, ó. Ela vai vir toda pra cá, porque aqui vai estar pressionado e aqui também tá. Aqui já vai estar solto. É como se a placa envergasse e fizesse isso aqui pro lado de cá. Nisso, pode trincar as soldas, forçando aqui mais e aí ele levanta, como pode quebrar o die desse lado de cá. Beleza? Então vamos prosseguir aqui. Aqui já tá de boa, já posso acabar de soltar, porque eu já tirei toda a pressão que estava de baixo ali. Então esse parafuso já tá nem tendo pressão mais. Vou colocar eles aqui do lado. Tem dois parafusos aqui, como vocês podem ver. Esses aqui, como não tem mola, então não tem perigo de ter esse problema todo. Quando tiver algum parafuso aqui que ele tenha mola, aí eu recomendo você soltar um pouco um, depois um pouco o outro. Volto a dizer, a questão da pressão. A pressão, se ele tivesse mola aqui e aqui, na hora que você soltasse tudo de um lado, ele ia forçar isso aqui, ó. Levantar, porque o daqui tá pressionando mais pra baixo. Beleza? Vamos virar a placa. Pra abrir a placa, você apoia as mãos e faz uma leve torção para um lado e para o outro. Bora lá então, pessoal. O celular parou de gravar, mas só para explicar direitinho, tem de bateria baixa. Acabou de mostrar aqui porque o problema, bateria baixa. Ei, gente, nós vamos lá. Soltei o que eu tava falando ali sobre os pinos ali certinho
certinho sobre como soltar a placa, balançar ela para um lado e para o outro. Era isso aí. Já soltei o backplate aqui, que eram alguns parafusinhos. Isso aqui é de plástico, isso aqui é só estética, que foi o que eu falei e achei que tava gravando. Já tô explicando aqui novamente, que isso aí é só coisa a mais mesmo. Não vai fazer muita diferença no vídeo não. Bora lá. Placa desmontada, como vocês podem ver. Primeira coisa que devemos fazer quando a placa está desmontada é analisar a placa visualmente. Porque às vezes você pode notar um componente arrancado, um componente quebrado, faltando algum componente, ou um componente estourado, no caso dos MOSFETs aqui, entendeu? Nesse caso aqui, ó, quando você bate o olho, parece que aqui tá trincado, mas não, esse aqui é só sujeira, ó, tá vendo? Sujeirinha ali à toa, aqui em cima outra marca de gordura. Beleza. O chip gráfico é sempre bom quando você acaba de desmontar, você dá uma limpeza em cima dele, uma limpezinha à toa mesmo, básica, só para você observar em cima do die, para ver se ele não tem nenhum trincado, tá vendo? Você observa ele, vê se não tem quebrado nem nada, vê como que o chip está. No caso, esse chip aqui tá novinho, não tá escuro, porque tem chip que você pega aqui, isso aqui tá verde escuro, quase preto, e isso atrapalha demais. Outra coisa, quando você pega uma placa desse modelo aqui, que ela não tem os 12 volts do PCI Express aqui, você pode começar a medição a partir desses resistores daqui, ó. Você vai medir eles em continuidade. Por que que eu falo nesses resistores aqui? Porque eles são a última linha. A tensão vem daqui, passa pelos fusíveis, passa pelos 4 resistores, continua seguindo o caminho. Tem mais 2 resistores aqui, no caso dessa placa, tá, gente? Não quer dizer que é todas dessa maneira, não. Tô dando uma explicação em cima dessa. Vai passar por esse, vai passar por esses 2 aqui, e depois vem para esses 2 aqui, beleza? Igual eu falei anterior, o que que a gente tem numa placa de vídeo? A gente tem capacitores, temos resistores, temos MOSFETs, tem algumas placas que já não tem MOSFET, tem o chamado DR-MOS, que é o MOSFET, já tudo incluído ali junto com o drive, que é o que controla os MOSFETs. No caso dessa placa aqui, os drives são separados. Drives são esses componentes daqui, ó. Esse. Cada drive desse daqui controla 2 pares de MOSFET, ou seja, 2 fases. O drive de baixo esses 2, o de cima esses 2, o outro esses 2 aqui e por aí vai. Vai ter um drive ou outro ali que vai controlar só um, mas a grande maioria é sempre 2. A partir da parte de baixo aqui é 2. Você vai olhar os tipos de memória que está sendo utilizado. No caso dessas aqui, as SK Hynix. Não sei se a câmera vai pegar, mas aí, ó, da SK Hynix. Por que que eu falo na questão da memória? Porque às vezes você testa a placa tá com todas as tensões, mas não tá dando vídeo. Você vai ver, a pessoa foi tentar atualizar, trocou por uma BIOS que não é a BIOS correta e ela não tá dando vídeo por conta disso. Então a partir disso aqui, você já consegue ir no site Tech Power Up e achar uma BIOS compatível que talvez, não posso falar que você vai baixar a primeira BIOS e vai dar certo, mas talvez você já consiga regravar e a placa volta a ligar. Mas voltando à análise aqui, tava explicando sobre os componentes. Você vai ter reguladores de tensão, você vai ter PWM, no caso dessa placa aqui, o PWM é esse camarada daqui, entendeu? Então vamos lá. Capacitores. O que nós temos de capacitores nessa placa? A gente tem os capacitores eletrolíticos, que são esses grandões aqui. Temos os capacitores cerâmicos, SMD, que são esses menores aqui. Não sei se no caso dessa placa aqui vai ter, mas temos também capacitores de tântalo. No caso dessa placa ela não tem, mas normalmente eles vêm soldados aqui, ó, onde você está vendo esse maior aqui, ó. São os capacitores de tântalo. São os 3 tipos de capacitor que você vai achar em placas de vídeo. Os que mais entram em curto normalmente são os capacitores cerâmicos. Esses capacitores aqui é muito raro eles entrarem em curto, mas eles podem vir a perder a capacitância, ou seja, dentro deles tem um líquido chamado líquido eletrolítico. Esse líquido ele diminui a quantidade ou ele seca e o capacitor começa a não filtrar mais a linha. O capacitor funciona da seguinte maneira, é como se fosse uma caixa d'água. Ele armazena energia internamente e libera ela muito rápido. Vamos colocar assim como se fosse uma bateria, mas rapidamente ela carrega e descarrega. Por que que ele faz isso? É para poder estabilizar a linha. E aí entra na parte que eu estava falando de um erro que eu já vi acontecer demais. Exemplo, capacitor cerâmico. Vamos supor que esse capacitorzinho aqui seja de, sei lá, 6,3 volts por 1000 micro. Aí um ser humano vai falar com você que você pode pegar um capacitor de, sei lá, 10 volts por 2000 micro e colocar aqui que vai funcionar. Show, funciona mesmo. Só que você tem que lembrar que isso aqui é tudo calculado. Se você coloca uma capacitância maior, o tempo para ele poder carregar e descarregar vai ser bem maior. Querendo ou não, isso é milissegundos. Pra gente não faz nenhuma diferença, mas pra
a placa com o tempo faz diferença, porque isso vai danificar algum componente, pode danificar o PWM, até o próprio chip. Aí todo mundo fala assim, mas o cara falou que funciona. Funciona. Se você deixar sem ele também funciona. Só pra você ter noção de tanto que funciona. Tiver um capacitor aqui em curto, eu remover ele e deixar sem ele, eu consigo testar a placa. Exemplo, se um MOSFET da linha de entrada entra em curto aqui, eu posso remover ele e ligar a placa para testar. Quer dizer que poderia ficar sem ele? Não, porque aí você vai ficar limitado. Vai ter o quê? Aqui são 7 fases, vai ficar só com 6. Aqui são o quê? Sei lá, 15 capacitores, vai estar com 14. Então a filtragem vai ficar reduzida. Ou seja, algum ruído ou outro, que é o que ela filtra, são os ruídos da linha, no caso dos capacitores, vai passar. E esse ruído vai danificar. Quando ele está com uma capacitância maior, voltagem maior, isso também vai alterar da mesma maneira. No caso da voltagem, o que acontece? Se tiver qualquer oscilação na linha, aquele capacitor não queima, entendeu? É uma outra forma que o capacitor também trabalha em forma de proteção. Posso estar falando alguma bobagem aqui? Beleza, mas foi a forma que eu aprendi e da forma que eu vim estudando sempre em cima disso. Então, não troco o capacitor por um capacitor de capacitância diferente ou voltagem diferente. Mantenho o mesmo procedimento que a placa foi feita originalmente. Pode ser que algum dia eu não encontre aquele capacitor em específico? Talvez. É praticamente impossível. Se você for na internet ali pesquisar, você vai achar ele. Às vezes eu não posso ter ele aqui em mãos, em uma sucata ou novo ali. Mas eu opto por comprar, beleza? Questão dos resistores. O resistor é o quê? O resistor nada mais é que, vamos colocar assim, como se fosse uma torneira. Quanto maior a resistência, menor a passagem de corrente. Quanto menor a resistência, maior a passagem de corrente. É por isso que resistores de 0 ohms igual esses aqui, ó, eles bipam, porque a corrente passa direto. Mas quando você mede num, por exemplo, de, sei lá, acima de 60 ohms, o multímetro já não bipa mais, porque isso aí já é configuração no próprio multímetro. Mas você vê uma numeraçãozinha. Isso ali é a resistência. Ou seja, você vai achar resistores aqui de 20 ohms, 30 ohms, 40 ohms, por aí vai. 1K, 2K, 10K, 100K. Então tem que respeitar essa resistência também, porque a linha em si, ela é feita para poder trabalhar com aquilo ali. Exemplo, eu tenho um resistor de 10K numa linha, eu vou colocar de 1K. Cara, vai passar muito mais corrente ali. O componente lá na frente vai identificar essa passagem de corrente a mais e ele não vai funcionar. Igual eu volto a dizer, tudo numa placa eletrônica são feitos em milésimos de segundo. A leitura é feita tão rápida que a placa identifica e para. Faz a forma de proteção. Aí entra a proteção da placa. Ou seja, ela desarma aquele setor, ela não funciona no setor da maneira correta porque não está passando. A mesma coisa vale para um lugar que tem um resistor de 1K e você coloca um de 10K, ou seja, pode até ligar o circuito, mas ele não vai trabalhar da maneira correta, entendeu? No caso dos MOSFETs, entra a parte que eu falei. Se a pessoa que eu ajudei nessa questão do MOSFET estiver vendo o vídeo aí, dá um oi aí e fala assim, fui eu. O que acontece? MOSFET, a gente tem um código em cima do MOSFET e esse código me dá todos os valores que o MOSFET trabalha. Se ele é de canal N ou canal P, qual a voltagem que ele trabalha, tipo assim, a voltagem inicial dele, massa suporte 30 volts, beleza. A amperagem, ou seja, a corrente que ele trabalha, 50, 60 ampere, 35 ampere, 100 ampere, e a gente tem que respeitar isso, porque esse aqui não foi o cara lá na fábrica que tirou da cabeça dele e falou assim, não, vou colocar um MOSFET aqui, vou dar um exemplo, um MOSFET aqui de canal N, 30 volts, 100 ampere, beleza, vou deixar aqui. Não, isso aí tem todo um cálculo, suprimento, alimentação, tanto de corrente que ele precisa passar por ele para poder alimentar o chip, no caso desses MOSFETs aqui, entendeu? Tem a atenção de VGS também, que muita gente não observa. Exemplo, dá um exemplo rápido aqui agora. Eu não tenho esse MOSFET em mãos, mas eu tenho um outro que é a mesma voltagem ali, no caso 30 volts, canal N, e 100 ampere. E esse aqui também é 100 ampere, mas a tensão de VGS dele é menor ou é maior, entendeu? Menor, quando você soldar ele aqui, provavelmente ele vai queimar, porque o VGS tá relacionado ao dreno dele, ou ele não vai funcionar da maneira correta e vai travar, vai ligar, vai desligar, ou talvez nem vai ligar. Então opte sempre por manter o que está na placa. Lógico que, volto a dizer, não precisa engessar, mas procure sempre um compatível, ou seja, um que substitua com os mesmos valores. No caso do MOSFET aqui, capacitor, bato sempre na tecla. Não tem? Compra. Coloca o correto. Não inventa moda, beleza? Vamos partir agora para os testes. Eu vou fazer algumas explicações
atualizações pela tela do meu computador, por exemplo, na questão do PWM, pois ele é um componente com muito mais vias, então se eu fosse explicar aqui seria mais difícil, porque eu teria que abrir esquemático, mas vamos lá. Começando pelo segmento da linha de entrada. Quando você pega uma placa dessa, o que você deve fazer? Quando não tem, lembrando, quando não tem tensão aqui, ó, não tem alimentação por aqui. A gente pega o multímetro, beleza? Deixa eu arredar pra cá. A gente põe uma ponta na saída dos últimos resistores, que são esses aqui de baixo, e uma ponta na entrada do fusível aqui em cima. Isso aqui já me indica que a linha inteira está liberada, está correndo direto até aqui embaixo, beleza? Outra coisa que você pode fazer de teste é isso aqui, ó, medir num pad e no outro. Aqui é a mesma coisa. E aqui em cada um deles, por exemplo, aqui no meio, tá tranquilo, aqui em cima. E aqui também, beleza? Pulando essa parte, outro teste que a gente tem que fazer sempre na placa, no caso, vamos supor que ela estaria com curto nos 12 volts da fonte aqui, que é o único lugar que ela tem para ter curto. A gente aterra a ponta vermelha no espelho, igual eu tô fazendo aqui agora. Deixa eu só travar ela direitinho aqui. Beleza, ponta aterrada. Vamos lá, MOSFET. O que a gente tem no MOSFET? A gente tem o source, que é do pino 1 ao 3 do MOSFET, no caso aqui o source está do lado de cá. Como a gente identifica o pino 1? Tem uma bolinha no corpo do MOSFET que indica que é o pino 1. Vou subir aqui, ó. Não sei se a câmera vai focar, mas bem aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma, aqui também tem uma, aqui também tem uma, beleza? Isso indica onde que está o pino 1 do MOSFET. Então, do pino 1 ao pino 3 é tudo interligado. É o conhecido source do MOSFET. O pino 4 vai ser o gate. O próprio nome já diz, porta. É por onde entra a tensão para liberar a passagem de energia aqui, entendeu? Aí, de acordo que entra a tensão aqui, que os drives vão controlar, ele vai começar a liberar energia aqui para sair, para ir para a bobina, para ir para o chip gráfico, beleza? E do lado oposto nós temos o dreno, que é do pino 5 ao pino 8. Ele pode ser desde entrada de energia como saída de energia, dependendo do esquema da placa ou a construção da placa. Nesse caso aqui ele está sendo a entrada de energia, então aqui chega os 12 volts. Desse lado entra os 12 volts, desse lado de cá sai a tensão que vai ser alimentada o setor. Nesse caso o chip gráfico, de 80 a 90, 800 a 900 milivolts, quer dizer, que é 0.80, 0.90, beleza? MOSFET, como identifica que o MOSFET tem curto? A gente vai no gate com a ponta preta e mede. Nesse caso aqui deu uma resistência, 10K. Isso indica que esse MOSFET está funcionando. Se ele tivesse em curto, faria esse som aqui, ó, na hora que eu colocasse, e lá no multímetro você veria um número praticamente quase igual a zero. Nesse caso aí tá dando zero porque eu tô direto no terra. Mas no gate, como vocês podem ver, ó, temos uma resistência. A gente pula pro próximo. No gate também temos uma resistência. O próximo no gate. Tá meio difícil de pegar aqui, que tá com um pouquinho de oxidação ali. Temos resistência aqui no outro gate. Resistência, aí você vai me perguntar assim, mas aí a resistência tá mais baixa. Cara, algumas placas RX 580 tem esse diferencial de resistência mesmo, em alguns MOSFETs. Por exemplo, esses MOSFETs aqui de baixo, provavelmente eles estão sendo, cada um está sendo controlado por 2 drivers. Os daqui de cima, cada um está sendo controlado por um driver ou 2 drivers. Esse e esse aqui tá um sozinho. Mas até hoje, ser bem sincero com vocês, eu não descobri o porquê dessa resistência. Mas essa resistência de 4K, ela tá normal. No caso, para RX 580. Isso aí você vai pegar com cada placa, você vai acompanhar esquemático, vai ler o esquemático também para saber quais os componentes da linha, para ver se não tem nada para poder alterar, porque todo componente sofre alteração dependendo do que está ligado na linha. Exemplo, um resistor, um transistor, tudo altera a linha. Nesse caso aqui, as 4 linhas de baixo vão ter o mesmo valor. Vamos pro próximo aqui, lá 4.7, o próximo 4.6 e o último aqui 4.7. A mesma coisa vale para o setor da memória, que é no caso desse aqui. A gente vai pegar o primeiro MOSFET aqui, que vai ser no caso esse daqui, e vamos no gate. E como vocês podem ver lá, ó, 5 mega ohms. Deixa eu voltar aqui, lá, 5 mega ohms. No gate do MOSFET ali. Temos um MOSFET de baixo, 4 mega ohms, 4 mega ohms. Beleza? Nesse caso dessa placa, a gente não tem curto na linha do VRM, nem curto na linha da memória, porque a gente conseguiu medir os MOSFETs. Essa medição de MOSFET você só faz quando você identifica um curto aqui. Por exemplo, tá faltando alguma tensão, você vai procurar outra coisa. Aí nesse caso, o único teste que eu normalmente faço aqui é medir a resistência das bobinas, igual no caso dessa aqui, ó. Essa é o PEX, 26 ohms, tá dentro do padrão ainda. Chip gráfico não adianta você medir, porque vai dar uma escala quase próxima a zero. Pode olhar ali, ó, não é zero, é próximo a zero. Memória já dá para medir, 28 ohms, 29 ohms. SK Hynix é baixa mesmo. As mais altas são a da Micron. Da Micron vai estar entre 40 a 60 ohms.
dependendo da placa, modelo da memória e tudo. Mas isso aí você consegue achar pelo datasheet. Ou seja, você pega esse código da memória, bate na internet, pega o datasheet do negócio e lá você vai ver qual que é a resistência de funcionamento dela. Ou com o tempo, você tem uma placa que está funcionando todas as memórias, você mede ali e começa a anotar as resistências para você ter noção melhor. Beleza? Aqui é 5 volts, pode olhar que a resistência é em K. Isso é 5 volts mesmo? Não, acho que aqui é 3.3. Mas bora, vamos seguir aqui. Aqui é o regulador de 5, como vocês podem ver, ó, não tem nada de alterado nele. Aqui é a entrada de 12 e se eu não me engano aqui é GND. Isso mesmo, GND. Então beleza, essa parte aí creio eu que está bem explicado como vocês fazem esses testes aqui. Virando a placa aqui atrás, a gente tem o 1.8. Vou colocar aqui, 1.8 é esse CI daqui, ó. Alonso, como que eu sei que é 1.8 na placa? No caso, você tem que baixar o esquemático ou o board view para poder fazer esse estudo. Você identificar onde está o setor do 1.8 ou pela resistência. Nesse caso aqui, como eu já mexi mais com essa placa, eu sei que esse aí é 1.8. A BIOS normalmente vai vir com alguma marquinha em cima, então fica mais fácil. E pelo código do componente também você consegue identificar qual é a linha ali. Nesse caso, o pino do 1.8 é esse pino aqui, ó, o segundo pino de baixo para cima, que aqui tá meio difícil que eu não tô sabendo onde está o pino 1 dele mas creio que o pino 1 dele vai estar aqui embaixo, é o pino 1, então é no pino 6 aqui, ó. Como vocês podem ver, a resistência tá ok, beleza? Temos um outro componente aqui também, um outro regulador, provavelmente também ainda é de 5 volts, pode ser o regulador que manda tensão para as fãs, não sei, eu nunca parei para estudar esse setor, nunca tive problema com ele, então nunca estudei ele. Agora, o que nós vamos fazer aqui é ligar essa placa no cabo Ryzen, pois nenhuma das resistências está alterada. Temos fusíveis aqui, a gente pode medir os fusíveis também, para saber se está passando tensão. Bom, nesse caso aqui está ok. Mas aqui agora o que a gente vai fazer é ligar ele no cabo Ryzen e verificar as tensões que a gente tem. Aí por essas tensões você vai conseguir saber. Eu vou estar pegando um esquema ali de tensões, que é da sequência de start da placa, e vou estar mostrando para vocês. Porque muitas das vezes a placa funciona, gira os fãs, ou gira em 100%, ou nem gira. Aí nele eu vou estar explicando. Aqui eu vou estar voltando daqui a pouco nessa placa, que eu vou explicar para vocês a questão da sequência de start agora. Aí depois eu vou voltar aqui e explicar com o cabo Ryzen para a gente poder fazer as medições, saber o que é cada setor. Vou estar dando uma explicação sobre a parte do esquemático e do board view, entendeu? E com isso vou explicar para vocês direitinho, beleza? Bora lá então, pessoal. Agora eu vou estar dando uma explicaçãozinha rápida aqui, vou só passar o pano por cima mesmo, do que é a sequência de start, beleza? Eu já tenho um esboço aqui embaixo, aqui uma imagem, e aqui nessa imagem vocês podem ver a sequência de start. Como o próprio nome diz, a sequência que ela segue, ou seja, a linha que ela segue até a última tensão. À esquerda aqui a gente tem a da NVIDIA, a gente vai ignorar ela, que é da série 1000 a série 3000. No meio aqui a gente tem a da RX 580, vocês podem olhar aí e notar que ela é a maior sequência que tem de todas as três tipos de placa. Aqui a gente tem da série 5000 a 6000, beleza? Então vamos atentar aqui agora, concentrar aqui ó, na RX 580. Eu vou abrir o editor aqui para poder fazer as marcações e explicar melhor, beleza? Aberto, vou clicar aqui, vou escolher a cor laranja, vou diminuir um pouco a espessura para um 3. Beleza, primeira tensão que a gente tem aqui, ó, 12 volts. Esses 12 volts aqui, ele tanto é, vou fazer uma setinha aqui, do PCI, como da fonte. Vou colocar só um F aqui de fonte. Não tá um F perfeito não, mas dá para explicar. Os 3.3 aqui também é do PCI. Beleza? Deu para entender até aqui? Então vamos lá. Daqui para baixo a gente costuma chamar de tensões secundárias. Exemplo, quando você mede lá no PCI Express no 3.3 que dá curto, vai ser essa tensão aqui. Os 12 volts é a mesma coisa, é bem aqui. Agora, quando a placa tem um curto que você não os identifica pelas medições do PCI, pela fonte, o curto vai estar em alguma parte secundária aqui. Entendeu? Aí é onde que eu sempre falo com as pessoas. O meu método de investigar uma placa é começar sempre da última tensão, no caso 0.75 aqui. Beleza? Bem aqui. E ir voltando. Exemplo. Liguei a placa, o consumo está baixo, isso é uma coisa que você pega com o tempo. Hoje em dia, quando eu olho para a fonte de bancada ali e vejo o consumo que está, eu já sei mais ou menos aonde que está. Por exemplo, na RX580, se ela tiver em 800 mV, eu sei que
ela tá parada bem aqui, ó, na tensão de 5 volts. Entendeu? Se ela tem um 100 a 200 milivolts, eu sei que ela tá parada na tensão de 1.8. No caso, não 1.8 enable, 1.8 aqui, ó, quer dizer, ó. Beleza? Mas, ignorando isso aí, ignorando essa parte, vamos limpar aqui. Voltando ao que eu estava falando. Ignorando essa parte aí, isso aí é uma coisa minha. Isso aí eu já me acostumei já. Isso aí com o tempo vocês vão pegar também e vai ser mais fácil ainda para vocês consertarem a placa. Mas vamos partir pro começo aqui, ó. Beleza, liguei a placa na fonte bancada ali. Ela deu um certo consumo ali. Eu começo a medir pela última tensão. No caso, o 0.75. V. Medir, não achei o 0.75V, o que eu tenho que fazer? Eu vou procurar a próxima tensão, que no caso é 1.8 vezes S5, que é esse daqui. Se eu medir nele também e eu não achei, aí eu já faço diferente. Eu já peguei duas tensões do final, essas duas tensões do final aqui, e nenhuma delas existe. O que eu faço? Eu volto na segunda tensão que surge depois da linha primária aqui, das tensões primárias. O que eu vou? Eu vou no 1.8 enable e vejo se ele existe. Esse 1.8 enable, você vai achar ele lá no CI de 1.8. Ele é o enable do 1.8 lá. Então eu vou no pino onde está o 1.8 enable e vejo se tem ele. Se não tiver ele, exemplo, não existe ele na placa, o que eu faço? Eu vou investigar os 5 volts. Provavelmente os 5 volts ou não foi gerado, ou ele não foi gerado, ou ele não está com 5 volts. Ela pode estar com 4 ponto, sei lá, 50. Que já é bastante baixo, 4.50. Beleza? Então, essa tensão aqui já não vai deixar surgir nenhuma outra tensão a partir dos 5 volts, porque ela está super abaixo. O aceitável, se vocês medirem lá, é 4.90, acima de 90, vamos colocar assim, 4.9. É o máximo que ela pode estar lá em variação para baixo. Variação para cima, 5 volts, 5.1, 5.2 no máximo. Acima disso, ela já está com uma variação muito alta e provavelmente tem algum componente na linha que está danificado ou está com algum problema. Mas beleza, vamos voltar aqui. Apagar isso. Isso aqui também. Aqui. Beleza? Então, continuando aqui. Medindo 5 volts. Tenho 5 volts. 5 volts está ok. Aqui, ó, 5 volts está ok. Beleza? Vou no 1.8 enable. Também está ok. Eu vou medir o 1.8. 1.8 estando ok, também eu pulo duas tensões da sequência de start e vou no PEX Power Good ou no próprio PEX, porque para ter o PEX Power Good tem que ter o PEX. Então a gente mede aqui no caso ou o PEX Power Good ou o PEX. Prefiro medir no PEX, lá na saída lá, aonde que eu chamo de PLL, próximo à bobina. Ele tá ok. Aqui, provavelmente não, com certeza o Power Good vai ter também. Vai estar ok também. Mas agora eu vou dar um exemplo básico aqui, que eu já peguei aqui. Você põe um PEX para medir, liga a fonte de bancada, ele surge a tensão e cai. Tem algum problema aqui, ó, no Power Good. Por quê? O Power Good é justamente a linha lá do CI do PEX, do regulador buck do PEX, que indica que a tensão está tudo ok. O PEX surge e morre, é porque alguma coisa está indicando para o Power Good aqui no caso,
que tem algum problema na linha e ele está fazendo o Power Good desabilitar o PEX. Entenderam? Então vamos lá. Power Good ok, PEX ok. O PEX o Power Good do PEX também está ok. A gente vai para baixo. MVDD, que é a da memória, VDDCI, que é a do chip gráfico, e por último, essas outras tensões aqui. Beleza? Essa daí é a sequência de start. Deixa eu apagar isso tudo aqui. A sequência de start da placa. Tudo que tem aqui vocês vão pegar com o tempo. Não adianta querer, já vou entender amanhã. Não, não existe isso não. Você vai pegar com o tempo, igual eu te falei. A questão da fonte de bancada ali. E é sempre bom ter uma. Eu hoje em dia já olho para a fonte de bancada, vejo o consumo e eu já sei mais ou menos qual o setor da placa que está defeituoso. Volto a dizer, pelo consumo ali. Exemplo, se ela tiver lá em 600, uns 400 a 600 milivolts, eu sei que a tensão que está faltando é a tensão do chip gráfico e em alguns casos a da memória. Pode ser um curto na linha da memória, pode ser um offset da linha da memória que não está chaveando, entendeu? Mas isso aqui é a sequência start, ou seja, é você seguir a sequência certinho. Volto a dizer, daqui para baixo é linha secundária. Tem as linhas primárias tudo ok, 100%. Eu venho e meço na última tensão, que é essa daqui, ó. Tenho essa tensão, ou seja, eu tenho todas as tensões. É muito raro, acontece só no caso aqui, ó. Muitas das vezes eu tenho todas as tensões, mas em alguns casos raros eu não tenho o PEX, que é o PLL lá. Por que isso? Por conta que ele e as tensões das memórias na RX580, principalmente as da China, surgem por último. Eles surgem todas as três juntas e elas são independentes uma da outra. Essa sequência de start aqui é até um pouco vaga nesse caso. Mas espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí. Eu não sou muito bom para explicação na questão lógica assim. Eu sei explicar melhor fazendo ali, mostrando certinho cada setor, como é que mede no momento. Fazer uma aula explicando passo a passo é um pouquinho complicado para mim. Então eu peço que tenham um pouco de paciência. E espero que tenham entendido. Beleza? Então até a próxima aula agora, que é a aula de MOSFETs.